O aroma de terra molhada invadia a pequena casa, mas não alegrava o coração de Dona Helena. As gotas de chuva insistiam em deslizar pela janela, como lágrimas teimosas que se recusavam a cessar. Era assim a vida dela, uma eterna garoa de lembranças e arrependimentos. Viúva há 5 anos, sentia um vazio imenso, um buraco que parecia sugar toda a alegria ao seu redor. A casa, antes cheia de risos e do perfume do bolo de fubá que o marido tanto amava, agora ecoava apenas o silêncio. Cada objeto, cada canto, era um lembrete doloroso do passado. O balanço na varanda, onde tantas vezes embalara os netos, permanecia imóvel, como se também estivesse em luto. As fotos na parede, com os sorrisos radiantes, contrastavam com a tristeza que lhe pesava na alma. Sentia-se culpada. Culpada por não ter dito mais vezes o quanto amava. Por ter reclamado das pequenas coisas, por ter deixado o tempo escorrer entre os dedos sem aproveitar cada instante. A revolta era sua companheira constante. Revoltava-se contra o destino, contra a injustiça da vida, contra a solidão que a consumia. Questionava a Deus, perguntando por que a tinha deixado sozinha, por que a tinha privado da alegria de envelhecer ao lado do seu amado. As noites eram longas e insones, povoadas por fantasmas do passado e pelo medo do futuro. O futuro, aliás, era uma palavra que lhe causava arrepios. Para que futuro, se não havia mais sentido em seguir em frente? Um dia, enquanto folheava um álbum de fotografias antigas, Dona Helena encontrou um pequeno bilhete amarelado. Era uma mensagem que o marido havia escrito para ela em um aniversário de casamento. As letras, tremidas pelo tempo, diziam: "Meu amor, a vida é um presente precioso, mesmo quando nos traz desafios. Abrace cada dia com gratidão e fé, pois o tempo de Deus é perfeito. Te amo para sempre." As palavras do marido atingiram Dona Helena como um raio de sol em meio à tempestade. Lembrou-se de sua fé, da força que sempre a sustentara nos momentos difíceis. Lembrou-se da importância de agradecer pelas pequenas coisas, pelos momentos de alegria, pela beleza da natureza. Percebeu que, em meio à dor, havia se esquecido de enxergar as bênçãos que ainda a cercavam. Naquela mesma tarde, Dona Helena decidiu sair para caminhar. A chuva havia cessado e o sol começava a despontar no horizonte. Respirou fundo, sentindo o ar puro invadir seus pulmões. Observou as flores coloridas no jardim, o canto dos pássaros, o sorriso das crianças que brincavam na rua. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma ponta de esperança. No dia seguinte, Dona Helena resolveu fazer algo diferente. Ligou para os netos, convidando-os para um lanche. Preparou o bolo de fubá, o mesmo que o marido tanto amava. A casa se encheu de alegria, de risos, de vida. Ao ver os netos se divertindo, sentiu o coração aquecer. Percebeu que, mesmo com a ausência do marido, ainda havia motivos para sorrir, para amar, para viver. Começou a frequentar um grupo de apoio para viúvas. Lá, conheceu outras mulheres que compartilhavam da mesma dor, do mesmo vazio. Juntas, encontraram forças para seguir em frente, para reconstruir suas vidas. Aprenderam a valorizar a amizade, a solidariedade, o poder do perdão. Dona Helena descobriu que não estava sozinha, que a vida ainda tinha muito a oferecer. Com o tempo, a revolta foi dando lugar à aceitação. Aceitou a perda, a saudade, a solidão, mas aprendeu a transformar a dor em força, a tristeza em esperança. Entendeu que o tempo de Deus é diferente do nosso, que nem sempre compreendemos os seus planos, mas que Ele sempre nos ampara e nos guia. Dona Helena aprendeu a trocar a revolta pela aceitação, a lição mais bonita sobre o tempo de Deus.
Um dia, ao arrumar o antigo escritório do marido, encontrou uma caixa de cartas. Eram cartas de amor escritas por ele ao longo dos anos. Ao lê-las, Dona Helena reviveu momentos felizes, recordou as juras de amor eterno, sentiu a presença do marido mais forte do que nunca. As cartas revelavam um homem apaixonado, dedicado, um pai exemplar. Dona Helena chorou, sorriu, se emocionou. As cartas foram um presente, um consolo, uma forma de manter vivo o amor que os unia. A cada dia, Dona Helena se esforçava para seguir em frente. Começou a praticar atividades físicas, a cuidar da alimentação, a se dedicar a um hobby. Voltou a pintar, uma paixão que havia deixado de lado há muitos anos. As cores vibrantes, os traços delicados, a tela em branco que se transformava em arte. A pintura era uma terapia, uma forma de expressar seus sentimentos, de liberar a criatividade. Dona Helena descobriu que a arte era uma poderosa ferramenta de cura. Em uma tarde ensolarada, enquanto pintava um quadro com flores do campo, Dona Helena recebeu a visita de uma amiga. A amiga, também viúva, havia passado por um processo semelhante de superação. Conversaram por horas, trocaram experiências, compartilharam segredos. A amiga a incentivou a se abrir para novas oportunidades, a não ter medo de amar novamente. Dona Helena ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, cada conselho. Aquele encontro foi um divisor de águas. Dona Helena percebeu que merecia ser feliz, que a vida não havia acabado com a morte do marido. Decidiu dar uma chance a si mesma, de se permitir viver novas experiências, de conhecer novas pessoas. Voltou a frequentar bailes da terceira idade, a viajar com as amigas, a se divertir. Descobriu que a alegria estava nos pequenos momentos, nas coisas simples da vida. Aprendeu a valorizar cada sorriso, cada abraço, cada gesto de carinho. Um dia, em um desses bailes, conheceu um homem gentil, atencioso, que a fez sentir-se especial. O homem a convidou para dançar, a conversar, a jantar. Dona Helena hesitou, sentiu-se insegura. Tinha medo de trair a memória do marido, de não ser aceita pela família. Mas o homem foi paciente, compreensivo, respeitou seus sentimentos. Aos poucos, Dona Helena foi se apaixonando. Descobriu que era possível amar novamente, que o amor não tem idade, que o coração sempre tem espaço para mais um. Decidiu se entregar a essa nova paixão, sem culpa, sem medo. Assumiu o relacionamento com a família, que a apoiou e a incentivou a ser feliz. Dona Helena se casou novamente, em uma cerimônia simples e emocionante. Encontrou a felicidade ao lado de um homem que a amava e a respeitava. Reconstruiu sua vida, sem esquecer o passado, mas olhando para o futuro com esperança. Dona Helena aprendeu que a vida é um ciclo, que a dor faz parte da jornada, mas que a alegria sempre volta a brilhar. Entendeu que o tempo de Deus é perfeito, que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que nem sempre compreendamos os seus planos. Aprendeu a aceitar as perdas, a valorizar as conquistas, a agradecer por cada dia vivido. Dona Helena se tornou um exemplo de superação, de fé, de amor. Sua história inspirou outras pessoas a acreditar na vida, a nunca desistir dos seus sonhos, a encontrar a felicidade mesmo em meio à dor. Dona Helena transformou a revolta em aceitação, a tristeza em alegria, a solidão em amor. Sua vida se tornou uma linda canção, uma melodia suave e inspiradora que ecoa nos corações daqueles que a conhecem. E assim, o tempo foi passando, as estações se revezando e Dona Helena seguia sua jornada. Já não se prendia tanto às lembranças dolorosas, mas sim aos momentos de alegria que construía a cada dia. Aprendeu a cozinhar novas receitas, a cuidar do jardim com mais esmero,
a se dedicar a atividades que antes não tinha tempo. Redescobriu o prazer da leitura, da música, da dança. Encontrou em um grupo de voluntários a oportunidade de ajudar outras pessoas que também sofriam com a solidão e a tristeza. Visitava hospitais, asilos, orfanatos, levando conforto e esperança para aqueles que mais precisavam. Percebeu que, ao se doar ao próximo, sua própria dor diminuía, seu coração se aquecia. A cada sorriso que recebia, a cada palavra de agradecimento, sentia-se mais forte, mais completa, mais viva. Dona Helena aprendeu que a felicidade não está em ter, mas em ser, em amar. Um dia, ao visitar um abrigo de animais abandonados, se encantou por uma cachorrinha vira-lata, pequena e frágil, que havia sido resgatada das ruas. A cachorrinha estava assustada, desconfiada, com medo de se aproximar das pessoas. Dona Helena sentiu uma forte conexão com aquele animalzinho, como se ela também tivesse sido abandonada e resgatada pela vida. Decidiu adotá-la, dar-lhe um lar, um nome, um amor. Chamou-a de Esperança, pois acreditava que aquele era o sentimento que guiava sua vida. A cachorrinha se tornou sua fiel companheira, sua sombra, sua alegria. Estava sempre ao seu lado, abanando o rabo, lambendo suas mãos, aquecendo seu colo. Dona Helena aprendeu a amar incondicionalmente, a cuidar, a proteger, a se doar sem esperar nada em troca. Percebeu que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar todas as feridas, de transformar todas as dores. Um dia, ao folhear um álbum de fotografias antigas, Dona Helena encontrou uma carta que o marido havia escrito para ela pouco antes de falecer. Na carta, ele expressava todo o seu amor, sua gratidão, sua admiração. Dizia que ela era a mulher da sua vida, a sua alma gêmea, a sua eterna namorada. Pedia que ela fosse feliz, que não se entregasse à tristeza, que continuasse a brilhar, a irradiar luz por onde passasse. Ao ler a carta, Dona Helena se emocionou profundamente. Sentiu a presença do marido ao seu lado, como se ele estivesse a abraçando, a sussurrando palavras de conforto. Percebeu que ele nunca a havia abandonado, que o seu amor era eterno, que transcendia a vida e a morte. Decidiu seguir o conselho do marido, ser feliz, não se entregar à tristeza. Continuou a brilhar, a irradiar luz por onde passava, inspirando outras pessoas a acreditar na vida, a nunca desistir dos seus sonhos. Dona Helena se tornou uma referência, um exemplo de superação, de fé, de amor. Sua história foi contada e recontada, emocionando e inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Dona Helena aprendeu a trocar a revolta pela aceitação, a lição mais bonita sobre o tempo de Deus. E assim, a vida de Dona Helena se tornou uma linda sinfonia, uma melodia suave e inspiradora, que ecoa nos corações daqueles que a conhecem. Uma prova de que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar a felicidade, o amor, a paz. Que toda perda pode ser transformada em aprendizado, que toda lágrima pode ser convertida em sorriso, que toda a escuridão pode ser iluminada pela luz da esperança. Dona Helena nos ensinou que o tempo de Deus é perfeito, que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que nem sempre compreendamos os seus planos. E que, no final das contas, o que realmente importa é amar, perdoar, agradecer e viver intensamente cada momento, cada oportunidade, cada bênção. E você, já se sentiu perdido, desanimado, revoltado com a vida? Já se perguntou por que certas coisas acontecem, por que a dor parece não ter fim? Lembre-se da história de Dona Helena, da sua jornada de superação, da sua fé inabalável. Aprenda a trocar a revolta pela aceitação, a lição mais bonita sobre o tempo de Deus. Confie, espere,
Acredite, a vida sempre reserva surpresas maravilhosas para aqueles que não desistem de sonhar, de amar, de viver. Se você gostou desta história e se sentiu inspirado, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará outras histórias que tocam a alma, que aquecem o coração, que despertam o melhor em nós. Juntos, podemos construir um mundo mais humano, mais fraterno, mais feliz. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos você nos próximos vídeos. Até breve!